Olá, turma! Nesse vídeo vamos resolver 10 exercícios envolvendo ângulos complementares e suplementares. Fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Um pedido antes da gente começar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí agora, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, ajuda a fazer com que esse trabalho chegue a muito mais pessoas. Não esquece também de ativar o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que a gente tiver vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube de que tem material novo no ar. Então, vamos ao nosso primeiro exercício. Olha o que diz lá no nosso primeiro exercício. Na figura a seguir, qual a medida em graus do menor ângulo? Então, olha só, questões como essa de geometria, a primeira coisa que você precisa é tentar visualizar algum conceito que você já conhece em alguma questão como essa. Aqui, logo de cara, a gente já consegue perceber que quando eu junto esses quatro ângulos aqui, ó, dá um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é um ângulo que corresponde a 180 graus. Ou seja, quando eu somar o A mais 27 mais o A sobre 3 mais o outro A mais o A sobre 2, isso tem que dar igual a 180 graus. Bom, nosso objetivo agora vai ser resolver essa equação que aí está montada. Então, observa logo de cara que nós temos ali algumas frações. Então, para resolver essas frações, um dos primeiros caminhos aí que a gente deve tomar é resolver primeiro os denominadores. Como isso, Fábio Lima, fazendo MEMC dos denominadores. Então, fazendo isso aí, ó, MEMC de 3 e 2 é 6. Então, aqui vai ficar 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes A, isso vai dar 6A, mais 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 27, aí você vai lá, ó. 3 vezes 27 dá 81. 6 vai ser 162. Mais 6 dividido por 2 dá 6 dividido por 3 dá 2. Vezes A daqui de cima, 2A. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes A aqui em cima, 6A. E o último que está faltando aqui do nosso primeiro membro, 6 dividido por 2 dá 3, vezes A, 3As. O segundo membro vai ficar o seguinte, 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 180, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, isso daqui vai dar 1080. Numa equação, quando eu tenho todos os denominadores iguais, eu posso cancelar aí os meus denominadores. Então, essa equação vai ficar no seguinte, 6A com mais 2As, 8As, 8A com mais 6A, 14A com mais 3A, 17As. Total de As aqui dá 17. O segundo membro, a gente já tinha 1080. Agora acompanha comigo. Aqui eu tinha mais 162. Quando eu mudo para o segundo membro, menos 162. Operação inversa. 17A vai ser igual a 1080 menos 162. Isso vai dar 918. Daí que o A será 918 dividido por 17.
918 dividido por 17, isso vai dar exatamente 54 graus. Então, se o A é 54 graus, a questão perguntou qual é, deixa eu até destacar aqui essa informação, ó, qual é a medida do menor ângulo. Então, a questão não perguntou quanto que vale o A, perguntou quanto que vale o menor ângulo. Dá para ver aqui facilmente, através das expressões, que o menor ângulo aqui vai ser A dividido por 3. Então, fazendo aqui o meu A dividido por 3, isso vai ficar 54 dividido por 3, que vai dar igual a 18. Resposta A igual a não. O menor ângulo mede 18 graus. Belezinha? Vamos, esse bem tranquilo, né? Bem fácil. Vamos para o próximo exercício aí, ó. O segundo exercício da nossa lista aí, ó, muito parecido com o primeiro. Observa que quando eu somar todos esses ângulos aqui, isso corresponde a um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Então vamos lá. 2x mais 5x menos 4 mais 3x mais 2x menos 2, isso tem que dar igual a 180 graus. Bem tranquilo, ó. 2x com mais 5x, isso dá 7x, com mais 3, 10, com mais 2 aqui, 12x. Segundo membro, 180, e vamos juntar aí o que nós tivemos no primeiro membro de termos numéricos. Menos 4 aqui, com menos 2 aqui, isso vai dar menos 6. Quando eu mudo esse menos 6 para o segundo membro, ele vem mais 6. Logo, 12x é igual a 186. Vou andar aqui para o meu lado, tá? X vai ser igual a 186 dividido por 12. E 186 dividido por 12, isso vai dar exatamente 15,5. Cuidado que no sistema de graus, sistema de ângulos, 1 grau corresponde a 60 minutos. Deixa eu até anotar essa informação aqui em cima. 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. O sistema de ângulos, grau, minuto e segundo, não é igual ao nosso sistema decimal, que é de base 10. O sistema de ângulos é de base 60. Então, muita atenção nessa expressão aqui, ó, que 15,5 graus não é a mesma coisa que 15,50 ou 15 graus e 50 minutos. Risca logo essa letra A que não é. Também não é 15,05. Observa que 15,5 graus é 15 graus e meio. E meio grau, se 1 grau é 60 minutos, meio grau vão ser 30 minutos. Então, isso aqui é 15 graus e 30 minutos, que corresponde à nossa letra E. Muita atenção nessas transformações de decimal para os números múltiplos menores. No caso de grau para minuto ou de minuto para segundo. Belezinha? E vamos a mais um exercício. Nosso próximo exercício, olha só, eu tenho aqui uma figura com duas retas concorrentes e aqui você já observa logo de cara que tem dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, esse ângulo x é igual a 2y ou 2y é igual ao x, tanto faz. Olhando aqui por esse outro lado, ó, eu tenho que o z
e o 4x também são iguais. Ou seja, vou até anotar aqui no cantinho, ó. Deixa eu começar pelo z que vai ficar melhor. Z igual a 4x. Fábio Lima, mas com essas duas expressões, a gente ainda não consegue resolver essa nossa situação. Por que que a gente ainda não consegue? Porque eu preciso descobrir pelo menos o valor de uma delas. Para descobrir o valor de uma delas, eu vou pegar exatamente aqui esse meio, ó. Se eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, e aí em questões como essa, é importantíssimo a gente treinar o olhar. Eu costumo dizer que a gente precisa ter o olho de Tandera, tem que enxergar além do horizonte, tem que enxergar além do alcance. Mas, professor, eu ainda não estou conseguindo isso. Você vai precisar exercitar com outras questões mais simples e à medida que você for desenvolvendo no conteúdo, você vai percebendo que esse olho de Tandera vai ficando cada vez melhor e você consegue enxergar esses pequenos detalhes. Vamos lá. O ângulo que eu coloquei aqui em vermelho é um ângulo de meia volta. Se é um ângulo de meia volta, o x somado com o 4x tem que dar igual a 180 graus. Daí, ó, 5x igual a 180 graus. X é igual a 180 dividido por 5. 180 dividido por 5, isso corresponde a 36 graus. Beleza. Descobri que o x é igual a 36 graus, aí agora vai ficando muito fácil. Olha só, o 2y é igual ao x. E o x, nós concluímos aqui que ele vale 36. Então, já vou colocar aqui, ó, 2y é igual a 36 graus. Logo, 36 dividido por 2, vou até fazer bonitinho, passo a passo, 36 sobre 2, daí que o y é 18 graus. Beleza. Para encontrar o valor do z, a mesma ideia. Olha só, o z é igual a 4 vezes o x. Só que o x nós já encontramos aqui, ó, 36. Então, 4 vezes 36. Daí que o z é igual. 2 vezes 36 dá 72, 4 vai dar 144. Z é 144 graus, y é igual a 18 e o x, vou até deixar o x aqui embaixo bonitinho, foi 36, que foi o primeiro que nós encontramos. Então, vamos lá. Olha só, a questão perguntou quanto que vale o x somado com o y e somado com o z. Deixa eu trocar essa cor aqui de novo. Ó. O x foi 36, somado com o y, 18, somado com o z, 144. Aqui vai dar 150, 180, 190, 198. Então, essa soma vale 198 graus, o que corresponde à letra D. Belezinha? Se você tiver qualquer dúvida aí em algum desses exercícios, vai aí nos nossos comentários, deixa lá o comentário, professor, não entendi uma passagem ali. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo o seu comentário, tirando a sua dúvida. Então, teve dúvida, tem algum questionamento a fazer, tem uma solução diferente dessa que nós fizemos, vai lá, comenta, coloca no comentário que na medida do possível a gente vai estar tirando essa dúvida ou complementando lá aquilo que você colocou, beleza? Vamos para o próximo. Olha só o próximo exercício. Uma figura muito parecida com a anterior, só que está perguntando, ó, x mais y mais z mais t, e aqui a gente tem mais casos a pensar aqui. Precisamos de um olho de Tandera ainda mais apurado em uma questão como essa. Mas quando você está com esse olho já bem desenvolvido,
isso aqui acaba ficando fácil. Observa logo aqui, ó, o T e o Y são dois ângulos iguais. T é igual a Y. São congruentes porque eles são congruentes porque são opostos pelo vértice. Aqui também eu tenho, ó, que o Z, deixa eu trocar a cor desse piloto aqui também para ficar todo mundo com cores iguais. O Z e o 4x, eles também são opostos pelo vértice. Então, Z é igual a 4x. E para resolver a nossa questão de vez, eu vou precisar dessa outra informação aqui, ó, que o 2x, esse ângulozinho daqui, é oposto pelo vértice ao 40 graus. Deixa eu descobrir aqui esse 2x. Isso aí. É oposto pelo vértice ao 40 graus. Conclusão, o 2x é igual a 40 graus. Se o 2x é igual a 40, o x vai ser 40 dividido por 2. Bem bonitinho, bem passo a passo. 40 dividido por 2, isso corresponde a 20 graus. Bom, depois de descobrir quanto que vale o x, o restante vai ficando fácil. Por que que vai ficando fácil? Olha o z ali que está mais fácil de descobrir porque eu já percebi que ele está em função do x, ó. E nós já encontramos aqui que o x é 20. Z vai ser igual a 4 vezes 20. Z é igual a 80 graus. Beleza. Fábio Lima. E para encontrar esse T e esse Y, o que que eu devo fazer aqui, ó? Porque aparentemente parece que não tem muita saída para encontrar quem é esse Y. Mas tem. Basta a gente tentar com um pouquinho de paciência que ele vai. Olha só. Eu vou destacar aqui, ó, um ângulo aqui em amarelo. Esse ângulo aqui, ó. Se você observar, esse ângulo aí que eu destaquei em amarelo, ele é um ângulo de meia volta. Então, quando eu junto aqui, ó, o Z, que é 80 graus, vou colocar aqui do ladinho, 80 graus, porque nós já calculamos aqui. O T é quem falta encontrar e o 40, isso tem que dar um ângulo de meia volta. Ou seja, quando eu junto o 40 com o T, com esse 80, com mais 80 graus, isso tudo aqui, ó, essa meia volta, isso tem que dar um ângulo de 180 graus. Logo, o meu T vai ser igual a 180, bem detalhado, bem passo a passo, para que você não tenha dificuldades. 40 com mais 80, isso dá 120, então vai ficar 180 menos 120. Daí que o meu T vai ser igual a 60 graus. Meio caminho andado, porque agora eu só falto somar tudo para dar a resposta final da nossa questão. A questão pediu quem é x mais y mais z mais t. Então já vou fazer aqui, ó. Se o t é 60, obviamente que o y também vai ser igual a 60, porque cá em cima nós concluímos inicialmente que o t e o y eles são iguais. Então vou fazer a conta direto aqui, ó. 60 com mais 60 dá 120. Com mais 80 daqui dá 200. Com mais 20 de cá, 220. Conclusão, deixa eu colocar aqui uma cor diferente. O x mais o y mais o z mais o t é igual a 220 graus. Ou seja, isso corresponde à letra A. Belezinha? Dúvida? De novo a mesma coisa. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, porque na medida do possível a gente vai estar
respondendo, dialogando com você aí no nosso comentário da questão, do nosso vídeo. Outra observação, lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, joga nos seus grupos aí de WhatsApp, enfim, faz ele chegar a outras pessoas que estejam interessadas nesse conteúdo. Vamos para o nosso próximo exercício. Olha lá, o próximo exercício diz o seguinte: x sobre 2, x e 3x, aqui ó, observa que aqui eu tenho um quadradinho com uma bolinha no meio. Esse quadradinho com uma bolinha no meio, isso aqui ó, significa um ângulo de 90 graus. A questão diz, ó, nessa figura, qual é a medida do complemento do menor ângulo? Essa é aquela questão que ela é fácil, mas que a gente erra com a mesma facilidade. Na maioria das vezes, muitos alunos fazem ela totalmente correta, mas quando chega no final, marca a alternativa errada, porque não lê direito o comando da questão. Então, muita atenção em questões como essa, porque às vezes no comando é onde a gente acaba errando. Olha só, a questão diz o seguinte, que juntando, diz não, né? Nós vamos concluir a partir da análise da figura, que quando eu junto esses três ângulos aqui, ó, o x sobre 2 com o x com o 3x, isso tem que dar 90 graus. Vou só dar uma arrumada para depois fazer o MMC. X sobre 2 mais 4x, 4x que é juntando aqui esses dois, tá? É igual a 90 graus. De novo, uma equação que aparece uma fração. Melhor caminho é sempre fazer o MMC e eliminar os denominadores. Então, vamos lá. Observa só. MMC de 2 e de 1, isso é 2. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes x, 2x, mais 2 dividido... Perdão, aqui tem um errinho aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. Beleza. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 4x, isso aqui dá 8x. E por fim, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 90, 180. Beleza. Cancelei os denominadores iguais em uma equação. 1x com mais 8x, isso aqui dá 9x igual a 180. Bonitinho, detalhadinho, passo a passo. X é igual a 180 dividido por 9. E 180 dividido por 9, isso aqui vai dar 20 graus. Olha, maioria absoluta dos alunos achou esse 20 graus, passa o olho nas alternativas de resposta e vai lá e marca a letra E. Cuidado em questões como essa, porque a questão não perguntou para você qual é o valor do x. Ela te perguntou qual é o complemento do menor ângulo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, depois de calcular o valor do x, é saber quem é o menor ângulo. Então, ó, 3x, x e x sobre 2, pela expressão dá para ver que o menor ângulo é o x sobre 2. Então, vamos calcular aqui, ó, esse menor ângulo. O menor ângulo, com certeza, é x sobre 2. Como x é 20, 20 dividido por 2, isso vai dar 10 graus. O menor ângulo é 10. O complemento de 10, lembra que dois ângulos são chamados de complementares quando a soma dos dois dá 90. Então, se um deles é 10, obviamente que o outro é 80. Um lembrete importante para você. Se você coloca lá um ângulo como sendo x, o complemento dele sempre vai ser 90 menos x. Guarda aí essa anotação,
porque ela é extremamente útil para a gente resolver outros problemas. Assim como o suplemento desse ângulo, eu vou fazer o suplemento cá em cima. Eu vou até fazer um lembretezinho aqui, ó. O complemento de um ângulo x, isso é 90 menos x. E o suplemento desse mesmo ângulo x vai ser sempre 180 menos x. São duas informações importantes que ajudam bastante na resolução de problemas que envolvem ângulos complementares e suplementares. Então, só voltando, ó. Se o nosso ângulo aqui foi 10, obviamente que o seu complemento é 90 menos 10, que, claro, a gente já tinha concluído antes. Isso corresponde a 80 graus. E assim, a nossa alternativa correta é a letra C. E vamos aí para mais um exercício. Olha só o nosso próximo exercício aí, ó. A soma da metade do suplemento com a metade do complemento de um ângulo é 130 graus. Essa é aquela questão que, se você usa essa notação que eu acabei de falar aqui na questão anterior, considerar o complemento de um ângulo x como sendo 90 menos x e o suplemento desse ângulo x como sendo 180 menos x, dificilmente você vai errar uma questão como essa seguinte. Por quê? Porque é só substituir os valores e saber resolver a equação. Obviamente que, se você não souber responder a equação, não vai te ajudar muito, porque vai ficar empacado na equação. Mas vamos que vamos. Olha só, a soma da metade do suplemento. Se o suplemento é 180 menos x, a metade é 180 menos x dividido por 2. Soma, então, mais metade do complemento, 90 menos x, também dividido por 2. E isso aqui é igual a 130 graus. Mesma ideia de antes, equação com fração, enfim, faz o memec de 2 e de 1 é 2, então é só fazer o seguinte, 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 180 menos x, isso vai continuar 180 menos x. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 90 menos x, isso continua 90 menos x. E por fim, no segundo membro, 2 dividido por 1, isso dá 2, vezes 130, 260. Uma equação que eu tenho todos os denominadores iguais, posso cancelar os denominadores e a gente vai ficar somente com os numeradores, a parte de cima. Já vou ajustar isso aqui, ó. 180 com mais 90, isso dá 270. Menos um x daqui com menos um x de cá, isso dá menos 2x. E no segundo membro, 260. Se você quiser passar o 260 para o primeiro membro e o 2x para o segundo, nem vai dar negativo, mas eu vou fazer diferente para não gerar muita confusão. Menos 2x vai ser igual a 260, passa esse 270 para o segundo membro, operação inversa, então menos 270. Daí que menos 2x é igual a menos 10, multiplica por menos 1, 2x igual a 10. Esse eu vou fazer direto, tá? Se o 2x é igual a 10, é porque o x é 10 dividido por 2, ou seja, o x é igual a 5 graus. Volta de novo na questão. Eu sempre recomendo que você faça isso. Em questões como essa,
não responde e vai logo para a alternativa e marca a alternativa. Lê de novo o comando da questão para ver se realmente a primeira resposta que você encontrou é de fato a resposta que a questão está pedindo. Isso evita que você erre questões tendo feito o cálculo todo correto. Então aqui, ó, a questão perguntou, então a medida desse ângulo é quanto? Então, de fato, essa daqui ela perguntou qual é a medida do ângulo, 5 graus, por isso que aqui a resposta correta é a letra D. Belezinha? Vamos para mais um? Então, vamos lá. Bem parecido também com a ideia inicial do outro, observa só que a questão aqui diz o seguinte, ó, o triplo do complemento de um ângulo. Então, se você chamou esse ângulo de x, o complemento dele será 90 menos x. E o triplo dele será 3, deixa eu colocar aqui uma cor diferente, 3 vezes 90 menos x, aumentado de 50 graus. Então, mais 50 graus é igual, isso é igual, ao suplemento desse ângulo. Lembra lá que nós falamos que suplemento de x sempre será 180 menos x. De novo, só para relembrar, ó, aquela notação de que você considera um ângulo x, complemento será 90 menos x e suplemento será 180 menos x, essa notação vai te ajudar muito, mas muito mesmo, na resolução de diversos problemas tipo esse. Você não cai em um sistema, tem alunos que vai aplicar sistemas aqui, vai ter muito mais trabalho, e aqui você faz praticamente direto todos eles. Vamos para a solução de novo. 3 vezes 90, isso aqui dá 270 graus. 3 vezes menos x, isso dá menos 3x, com mais 50 graus que estava aqui fora, e isso é igual a 180 menos x. Quem tem letra em um dos membros, quem não tem letra no outro, então vou botar todos que têm x para o primeiro membro, bem detalhadinho, bem passo a passo, para que você entenda cada passo da nossa resolução. Então aqui, ó, o menos x que estava no segundo membro, se eu mudo para o primeiro, operação inversa, mais x. 180 graus, ele estava no segundo membro, permanecerá lá, continua a mesma coisa. Aqui eu vou fazer assim agora, ó, 270 com mais 50, isso dá 320. Se eu mudo 320 para o segundo membro, isso aqui vai dar menos 320. Agora fazendo as contas aqui, ó, 3x negativos menos mais x, menos 3x com mais x, isso vai dar menos 2x. E 180 menos 320, aí você vai, ó, 180 para 200 dá 20, para 300 dá 120, para 320 dá 140. Então aqui menos 140. Multiplica isso aqui por menos 1, 2x igual a 140, x será igual a 140 dividido por 2, que dá 70 graus. De novo, não esquecendo, não vai logo de cara e marca a alternativa correta para você não correr o risco de responder a questão toda certa e lá no finalzinho marcar a alternativa errada. Então, ó, 70 graus foi o valor do x, o valor do ângulo. A questão perguntou, ó, então, a medida desse ângulo. Aqui ela de fato perguntou qual é a medida do ângulo. Então, se é a medida do ângulo, tá certa a minha resposta já ali, já está completa. Resposta alternativa C. Belezinha, todo mundo tranquilo. Vamos para a próxima.
A próxima diz o seguinte, ó. Qual é a medida do suplemento do menor ângulo? Claro, nessa figura aqui. E aí, para resolver essa daqui, nós temos diversos caminhos. Dois deles seriam os seguintes. Se eu somar esses 4 ângulos aqui, ó, dá uma volta completa. E uma volta completa equivale a 360 graus. Mas eu posso economizar contas aqui com alguns números. Como assim, Fábio Lima, economizar contas com alguns números? Te digo já, olha só. Eu sei que tudo dá 360, mas eu já sei que esse ângulo aqui é 90, que esse de cá é 90, e que juntando esses dois, que eu botei a setinha vermelha ali, eles já dão 180. Obviamente que se aqueles dois dão 180 e juntando os 4 tem que dar 360, é porque quando eu juntar esses dois que eu circulei de verde, tem que dar também 180 graus. Eu já vou usar esse caminho, tá? 10x mais 14 mais 2x mais 10, isso tem que dar igual a 180 graus. Agora, olha só. Juntando os termos semelhantes e deixando já o x no primeiro membro. Ó. 10x com mais 2x, eu vou até deixar isso aqui bem bonitinho, passo a passo, é igual a 180. Observa aqui comigo. Ó. 14 com mais 10, isso dá 24. Quando eu passo para o segundo membro, menos 24. Aqui eu vou encontrar o seguinte, 10x com mais 2x, aqui vai dar 12x. E 180 menos 24, isso vai dar 156. Beleza. Daí que o meu x é igual a 156 dividido por 12. E quanto dá o 156 dividido por 12? Faz a conta aí e me ajuda. Isso vale quanto? Conseguiu fechar o 156 dividido por 12? Se a sua resposta foi 13, isso está corretíssimo. O x vale 13 graus. Bom, posso chegar na alternativa e já marcar direto 13? Obviamente que se você ouviu os meus comentários das últimas questões, não vai fazer isso. Por nossa sorte, nas alternativas aqui, ó, não tem nenhuma com 13. Mas enfim, se tivesse, muitos cairiam em tentação e certamente marcaria aqui o 13. A questão perguntou qual é o suplemento do menor ângulo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir quem é o menor ângulo nessa situação. Então, vamos lá. O menor ângulo, se você olhar aí com muita paciência, vai perceber que é esse daqui, ó, o 2x mais 10. Tem que olhar com muita atenção, tem que ter o olho de Tandera para conseguir concluir isso aqui, beleza? Se você tiver dúvida, não arrisca. Faz a substituição do x tanto no primeiro caso, quanto nesse outro segundo caso, ou nesse segundo ângulo. E aí você tira todas as dúvidas. Aqui vai dar 2 vezes 13 mais 10. Beleza, 2 vezes 13 dá 26, 26 mais 10, isso dá 36. Mas observa que esse 36, que inclusive tem em uma das alternativas, não é o que a questão está pedindo. Isso aqui é o menor ângulo. Só que o enunciado da questão não perguntou qual é o menor ângulo. Perguntou qual é o suplemento do menor ângulo. Se o menor ângulo é 36, o suplemento vai ser 180 menos 36. E 180 menos 36, isso dá 140.
44 graus. E assim a gente marca a nossa letra D. Então, de novo, fica atento em questões como essa para que você não resolva tudo correto e lá na reta final acabe marcando a alternativa errada. E vamos aí para o nosso próximo exercício. O próximo é só você ter o cuidado e conhecer alguns dos termos, que isso fica bem tranquilo. Caso não conheça, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Olha só. Na figura a seguir, OM é a bissetriz do ângulo COD. Destaca logo aí essa informação. O que é a bissetriz de um ângulo? Se você pescar lá no livro, dar aquela estudadinha lá, voltar e revisar o conteúdo, vai ver que bissetriz é o ângulo que tem mesmo vértice, com origem no vértice, e que divide o ângulo exatamente ao meio. Então aqui, ó, se a questão está dizendo que OM é bissetriz de COD, é porque OM está dividindo o ângulo COD exatamente ao meio. Ó, o ângulo COD, ó, COD. É esse ângulo aqui todo, ó. Beleza? Como ele está dizendo que é a bissetriz, se um lado é 38, obviamente que esse outro também é 38. Fábio Lima, como assim? Não tem que fazer conta mais para descobrir quanto que é o x? Não, acabou aqui, ó. O x é igual a 38. Se somente uma das alternativas for 38, você já marca lá qual é a sua alternativa correta. Vamos só dar uma olhadinha para perceber isso. Letra A tem x igual a 38, letra C também. Bom, só com uma das alternativas, ou só com 38 a gente ficou com duas alternativas, ainda permanece a dúvida, temos que de fato descobrir quanto que vale o nosso y. Então vamos lá para o y. Observa aqui nessa figura, ó, que juntando esse ângulo todo aqui, ó, isso dá meia volta. E meia volta são quantos graus? E isso aí, se você respondeu 180 graus, corretíssimo. Então, quando eu juntar esses quatro ângulos aqui, ó, tem que dar 180 graus. Então, vamos fazer isso. Ó. Y mais 38, y aqui, 38 aqui, com mais o x, que nós concluímos já também que é 38. Eu já vou colocar 38, com mais esse outro ângulo aqui de baixo, que é y menos 30. Tudo isso junto tem que dar meia volta, 180 graus. Agora, ó, um y com mais um y, isso dá 2y, igual a 180 continua 180. Aqui vai ficar o 38 menos 30 fica 8. 8 com mais 38, 46. Mais 46, né? Então, vai ficar aqui operação inversa, menos 46. 2y é igual a 180 menos 46, isso dá 134. Vou continuar aqui do meu ladinho, ó. Logo, bem detalhadinho, bem passo a passo, y 134 dividido por 2. Daí que o y é igual a 67 graus. Y igual a 67 e x igual a 38, isso está na letra C. E assim a gente encerra o exercício. Só uma observação novamente. Se você chegou até aqui, isso fez sentido para você, isso te ajudou em alguma coisa, vai lá, compartilha esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos aí da escola e faz com que ele também ajude a outras pessoas, beleza? Conto com você. Valeu. Vamos para o próximo exercício. Olha lá. O próximo exercício diz o seguinte: sejam A e B dois ângulos aqui, ó, complementares. E aí ele fala que a medida do A é o triplo da medida do B.
e depois ele pergunta quanto que é A menos B. Então é só uma questão para a gente ter atenção, mas ela é bem tranquila de se fazer. Se o A e o B são complementares, a gente sabe que a soma de dois ângulos complementares é 90 graus. Então, somando esse alfa, não é nem A, com esse beta, isso tem que dar igual a 90 graus. A segunda afirmação que a questão fez é que o alfa é o triplo do beta. Então, a alfa é igual a 3 beta. Observa que aqui eu tenho um sistema. E como é que eu vou resolver alfa é o triplo de beta? E como é que eu vou resolver esse sistema, Fábio Lima? Você pode usar aquele método que achar melhor. Adição, substituição, comparação, vai ficar ao seu critério. Eu vou usar aqui, ó, substituição, porque já tem uma das incógnitas aqui isolada. Ó. O alfa é 3 betas, eu vou pegar essa equação daqui e no lugar desse alfa eu vou colocar 3 beta. Então aqui, ó, nesse lugarzinho vai ficar 3 betas. Então fazendo essa conta, vou andar aqui para o meu lado. Ó. No lugar do alfa, 3 betas mais 1 beta, e isso tem que dar igual a 90 graus. 4 betas é igual a 90, daí que o beta é 90 dividido por 4. Se o beta é 90 dividido por 4, 90 dividido por 2 dá 45. 45 dividido por 2 novamente vai dar 22,5 graus. Isso é a medida do beta. Como é que eu faço para encontrar o alfa? Bem simples. Escolhe uma das equações, de preferência aquela que tiver mais fácil, substitui o beta e calcula quem é o alfa. Eu vou escolher, ó, essa aqui, que o alfa é igual a 3 vezes o beta. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 22,5. Então, alfa vai ser 3 vezes 22, vai dar 66, com mais 1,5, 67,5 graus aqui, né? Não pode esquecer disso. Bom, achei quem é o alfa, achei quem é o beta, agora é só fazer quem é o alfa menos o beta. Então, alfa menos o beta, vou trocar só aqui a cor do meu piloto, vai ficar aqui, ó, alfa menos beta será 67,5 menos 22,5. O decimal vai embora, porque são iguais. 67 menos 22, isso vai dar 45 graus. E 45 graus, aqui é a nossa letra B. E assim a gente finaliza a nossa solução aí das 10 questões envolvendo ângulos complementares e suplementares. Se isso fez algum sentido para você, se te ajudou, se contribuiu com você, compartilha ele com outras pessoas. De novo, se ainda você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.